dou um passo para frente, nada mais é igual. Eu olho para trás, eu quero voltar, mas não tem como. O hoje tá tudo completamente diferente e eu percebo que o ontem simplesmente se foi. Hipnotizada, eu paro por um instante, fico olhando, tento me mexer, tento fazer com que tudo volte ao normal, mas eu sei que todo o esforço é em vão. É como se tivesse uma parede transparente que me impede de voltar atrás. E eu fico presa na realidade. Inconformada, eu faço uma promessa. A promessa de que eu vou ficar ali tentando fazer de tudo para romper com essa barreira. Uma parte de mim diz que eu não vou conseguir dar mais nenhum passo. E a outra parte diz que se eu deixar de olhar para trás, eu nunca mais vou conseguir ver de novo. Tudo vai se perder. Inclusive eu, porque dizer adeus para tudo isso é como se arrancassem partes de mim. Hoje nós vamos falar sobre perdas, e perdas sempre envolvem dor. Pode ser perda de um emprego, de um relacionamento, de alguém querido, não importa, uma perda é sempre algo nosso que se vai. Porque nós temos coisas, e não coisas materiais, mas nós somos filhos porque temos pais, nós somos esposas porque temos marido, nós somos alunos porque temos professores. Então existem coisas que quando nós perdemos, a gente perde um pouquinho da nossa identidade também, um pouquinho da gente. E como é que a gente lida com isso? Fazendo o luto. E quando a gente fala em luto, parece que luto vai ser sobre alguém que morreu, sobre alguém que se foi. Mas na verdade a gente faz o luto de muitas coisas que se vão na nossa vida. E são processos, são alguns estágios que a gente vai ver depois que a gente acaba passando. Mas, de antemão, eu queria trazer esse conceito de que é natural, é um processo natural. E que envolve sentimentos ruins, envolve uma desorganização importante, envolve uma demanda de energia para tu conseguir lidar com essas informações novas. A tua vida muda, então tu precisa reorganizar muita coisa dentro da tua cabeça. Hoje, a gente sabe que essa cultura de pensar sempre muito positivo e de não encontrar muito com os nossos sentimentos ruins causa até uma certa vergonha de expor para outras pessoas que a gente não está se sentindo bem, que a gente está com pensamentos negativos. Isso faz mal a longo prazo. Existem culturas que preparam rituais importantes para esses lutos e nós também devemos respeitar esses processos. Não ter vergonha de expor que estamos mal ou que a gente precisa de uma ajuda a mais. A gente precisa vivenciar os sentimentos ruins, sim. É normal ficar triste com a perda de alguém, com a perda de um relacionamento, com a perda de um emprego, com a perda de qualquer coisa. É normal a gente ficar triste, a gente tem que dar espaço para esse tipo de sentimento. Claro que quando passa de um limite, a gente precisa buscar até uma ajuda farmacológica, mas de forma geral, a gente tem que dar espaço para a gente elaborar essa tristeza, sabia? Porque a gente quer acelerar o processo, a gente quer ficar bem, a gente tem uma demanda de trabalho, a gente tem uma demanda até social de ficar bem, de dizer que tá tudo bem, que a vida segue. E não é bem assim. Tem outro ponto importante que achar que outras pessoas têm problemas maiores que os nossos não nos dão o direito de sofrer pelas nossas coisas. Isso também atrapalha, não ajuda em nada. Só faz com que a gente empurre para debaixo do tapete alguma coisa que algum dia a gente vai ter que encarar de frente. Sabe outro medo que as pessoas têm? De começar a chorar e não parar mais. E a verdade é que não importa o quanto tu chore, um dia as tuas lágrimas vão acabar secando. E pode ser que tu tenha muito choro guardado, mas se for para começar a chorar, que tu comece logo para terminar antes, né? Guardar esse choro também não vai ajudar em muita coisa. E esse choro vai aparecer em outros contextos, de outra forma, e através até de comportamentos negativos a ti mesmo, de autodestruição. Então, esse choro também tem que ter espaço. Eu sei que tu já deve ter ouvido falar que o luto possui fases, e que pode ser que tu saiba elas e que tu tenha os conceitos bastante claros na tua cabeça, mas não custa relembrar e refrescar um pouquinho. O luto, ele tem a fase da negação, da raiva, da negociação, da tristeza e da aceitação. Eles não são lineares, não acontece um depois do outro, um depois do outro. Não, eles podem voltar
e tu passar pelo momento novamente. É importante acolher o sentimento, porque se tu não der espaço para ele vai aparecer através de comportamentos, através de pensamentos, a tua visão de um futuro pode ficar prejudicada, as tuas relações podem ficar prejudicadas e pode até aparecer um sintoma físico. A negação é quando a gente não aceita, é muita informação de uma vez só e a gente acaba por não aceitar a nossa realidade. Tipo assim, isso não pode estar acontecendo. Quando alguém, um ente querido se vai, o funeral é um ritual importante para a gente entender aquele processo. E nos relacionamentos a gente também pode fazer rituais para entender que aquele ciclo terminou. Tem a raiva, que é a agressividade, briga com todo mundo, briga com Deus, fica com raiva de todo mundo. E essa raiva por trás esconde uma tristeza muito intensa. Na negociação a gente pensa tudo que podia ter sido diferente, como é que podia ter sido evitado, o que eu poderia ter feito, e gera uma culpa imensa. A gente aumenta a nossa autocrítica muito e a longo prazo essa culpa gera muito sofrimento. E uma forma de passar por essa fase é entender que a gente não tem controle das coisas, não tinha como saber o que ia acontecer e depois que foi não tem como voltar no tempo. Às vezes a gente pensa, nossa, era óbvio e isso estava na minha cara. Mas é muito óbvio depois que já aconteceu. Então, envolve muita aceitação de que o que foi não tem mais o que fazer. E aí vem a tristeza, que é a falta, a saudade, o choro. Ela vai, ela vem, às vezes tu tá bem, ela acaba vindo. E os nossos pensamentos nessa fase começam a formar frases com palavras de nunca e sempre. Esses tipos de pensamento de tudo ou nada, que formam associações que nos prejudicam porque elas nos fecham muito para novas experiências. A gente sempre pode ter a esperança de dias melhores. Se eu não abrir a janela, o sol acaba por não me atingir. Então é importante que nós comecemos a abrir as janelas e não nos fechemos totalmente para as novas experiências, para novas pessoas, na esperança de dias melhores. E aí vem a aceitação. A aceitação é estar em paz com o que aconteceu. É entender que tu não vai esquecer, mas que o sentimento se transforma, que tu vai conseguir olhar para trás e falar sobre um assunto de uma forma que não te machuque tanto. É entender o teu processo, é entender que existe um vazio e que tu não vai simplesmente suprir 100% aquele vazio, mas que tu vai respeitar aquele lugar. Cada pessoa tem o seu processo individual, o tempo individual. E respeitar esse processo é quase que um dever teu. E respeitar não só o teu, mas o das outras pessoas também.